Estamos de volta. Agora vamos falar sobre o indicador processo interno. No bloco passado, quando estávamos fechando, falei sobre a parte financeira e a parte de cliente. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção. Por que, Aaron? Esse ponto, gente, é o ponto que mais confunde o aluno. É o processo interno com o aprendizado e crescimento. Perfeito? Eu queria que você ficasse bem atento a esses detalhes agora. Vem comigo, ó. Temos assim, vamos falar de processo interno. Cada empresa usa um conjunto específico de processos a fim de criar valor para os clientes e produzir resultados financeiros. Entretanto, constatamos que uma cadeia de valor genérica serve de modelo que as empresas podem adaptar ao construírem a perspectiva dos processos internos. Kaplan e Norton afirmam que os executivos precisam definir uma completa cadeia dos processos internos, iniciando com o processo de inovação, identificando as necessidades atuais e futuras dos clientes, criando, possíveis soluções para tais, continuando com os processos de operações, entrega e prestação de produtos e serviços aos atuais clientes. E terminando com o serviço pós-venda, muito cobrado em prova. Ofertas pós-vendas que agreguem valor aos produtos e aos serviços. Temos agora, as empresas costumam desenvolver objetivos e medidas para essa perspectiva depois de formular objetivos e medidas para as perspectivas financeiras e também do cliente, Preste atenção que aqui a gente está falando sobre o processo interno e ele está falando da relação que se estabelece com o cliente, com a perspectiva cliente e também com a perspectiva financeira. Ele te diz, Faria e Costa acreditam que, a partir das habilidades dos funcionários e dos instrumentos utilizados, são desenvolvidas competências internas associadas aos processos internos, abrangendo atividades realizadas na organização, tais como processo de inovação, operações e serviços de pós-venda. Os indicadores dessa perspectiva estão relacionados ao controle de tempo, qualidade e propriamente retenção. Muito interessante nesse tipo de análise. Olha agora. Chama a sua atenção aqui, ó. Essa perspectiva identifica processos internos críticos, nos quais a empresa deve focar para alcançar a excelência. E o sucesso, que são fatores críticos de sucesso, ou seja, onde a organização deve se superar ou o que a organização deve fazer aqui internamente para satisfazer as necessidades de quem? Dos clientes. Trata-se dos processos que servem de alicerce para outras perspectivas, ou seja, essa perspectiva mapeia os processos que geram impacto na obtenção dos resultados financeiros e sobre a satisfação de quem? Dos clientes. Essa perspectiva tem por objetivo melhorar os processos existentes, Então, quando ele diz melhorar, essa é a palavrinha que mais cai, Bem como desenvolver processos novos. Relacionam-se a indicadores de tempo, capacitação dos funcionários, qualidade, produtividade. Onde tem qualidade,
lembrar da palavra excelência. É a perspectiva que tem por objetivo responder a seguinte pergunta: em quais processos devem ser realmente boa e eficiente para a organização? Veja comigo, gente. É interessantíssimo você entender todos esses detalhes, tá? Como eu te falo, essa perspectiva ela é muito importante. Por quê, Aaron? Porque essa perspectiva ela facilmente vai te confundir com aprendizado e crescimento. Facilmente ela vai te confundir. O que é que eu estou querendo te mostrar aqui nesse contexto? Eu estou relacionando para você as características do processo. Quais processos dentro da nossa organização são considerados críticos? Quais processos precisam passar por melhorias? Quais processos precisam justamente passar por mudanças? Falamos de produtividade, falamos de excelência, falamos de qualidade, falamos de processos críticos. Falamos de processos críticos. Pronto. É isso que você precisa ter essa compreensão, principalmente desses fatos, para você conseguir fazer a interpretação do que realmente eu quero atribuir para vocês. Agora, eu vou falar com vocês sobre aprendizado e crescimento. Vem comigo. Ó. Veja agora. Eu trago aqui, conforme residente, só para a gente fechar, a proposição de valor para o consumidor é traduzida por uma cadeia de atividades internas que torna acessível por meio de quem? De produtos, serviços e conhecimento. Agora eu vou falar com você sobre a perspectiva de aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento, eles trazem aqui essa relação de inovação. Ó. Nessa perspectiva, os indicadores buscam demonstrar como a organização pode aprender e melhorar constantemente, aumentando continuamente a sua eficiência operacional. É nessa perspectiva que estão os ativos intangíveis, muito explorados, tá? Da organização. Segundo Faria e Costa, essa perspectiva está relacionada às capacidades que a empresa deve dispor para conseguir processos internos capazes de gerar valor para clientes e acionistas. Como exemplo de indicadores relacionados, eu tenho a inovação, melhoria contínua e ativos intelectuais, tá? E ativos intelectuais. Para Costa, as pessoas, os sistemas de informação e a estrutura e procedimentos são as principais fontes do aprendizado e crescimento da organização. Perfeito? Novamente, as pessoas, o sistema de informação e a estrutura e procedimentos são as fontes, tá, do aprendizado e crescimento. Através do uso do balanço scorecard, a empresa pode identificar possíveis defasagens entre as capacitações dessas fontes e as capacitações exigidas para o alcance dos objetivos da empresa. É cabível, então, analisar decisões a respeito de treinamentos, pacotes de informática, entre outros, a fim de capacitar os colaboradores, tá? Melhorar a tecnologia e os sistemas de informação, auxiliando no cumprimento da estratégia. Olha agora, queria que você prestasse bem atenção a esses detalhes aqui, ó. Eu tenho 3 pontos aqui, ó. Vou chamar de importante. Eu tenho capital humano, pessoas, capital de informação, sistemas, e tem um terceiro, tá aqui ele, capital organizacional, que são justamente os procedimentos organizacionais. Ele traz assim: capital humano, pessoas, envolve os conhecimentos, competências, habilidades e talento dos funcionários. Ou seja, o know-how ou a expertise dos funcionários que são necessárias ao desenvolvimento
dos planos estratégicos, tá? Capital de informação. Eu tenho sistemas. São os sistemas de informação. Banco de dados. Infraestrutura de informação. E redes, tá? Que são necessários e importantes para a execução das atividades. Perfeito? Então ele traz diretamente essa relação. Capital humano. Aí eu tenho conhecimentos, competências, habilidades, talento dos funcionários, ó. O seu know-how, sua expertise. Quando eu falo de capital de informação sistema, eu trago o sistema de informação. Posso trazer aqui a ideia de um banco de dados. Ou o sistema de informações gerenciais, a infraestrutura de informação e rede. Olha agora. Capital organizacional. Ele está relacionado a liderança, motivação, trabalho em equipe, cultura organizacional. Então veja, motivação, trabalho em equipe, cultura, tratam-se dos aspectos relacionados à motivação dos funcionários para o atingimento de quem? Dos objetivos, bem como do alinhamento dos objetivos individuais de cada funcionário com os objetivos organizacionais. Exemplo de alguns indicadores: nível de satisfação dos funcionários, lucratividade do funcionário, treinamento do funcionário, capacitação do funcionário, rotatividade dos funcionários. É a perspectiva que tem por objetivo responder a seguinte pergunta: como podemos continuar melhorando e adicionando valor agregado ao que fazemos? Perfeito? Então vem comigo aqui. Aqui você entende a ideia de um capital humano, você entende aqui a ideia de um capital organizacional e também um capital de informação, que seria a ideia de um sistema. Tudo isso é voltado. Como você adquire o conhecimento e desenvolve esse conhecimento, suas habilidades, suas técnicas. Aí trago a ideia também, juntando todas as características pertencentes ao aprendizado e crescimento. Eu trago motivação, trabalho em equipe, cultura. Perfeito? Ele traz diretamente esses aspectos. Banco de dados, sistema de informações gerenciais. Então você precisa entender a ideia do capital humano, do capital de informação e do capital justamente organizacional. Essas três lacunas são justamente estudadas, tá, dentro de quem? Do nosso processo interno. Perdão, dentro do aprendizado e crescimento. Desculpa. Dentro do aprendizado e crescimento. Porque é tão comum a banca fazer essa troca, tá? Ela vai pegar esses conceitos e vai chamar de processo interno, tá? Então veja, essas características do aprendizado e crescimento são muito comuns. Como é que isso cai em prova? Fazendo a troca. Chama a sua atenção, tá? Nos dois pontos que são mais cobrados. Fazer a relação entre processo interno e fazer a relação entre, olha agora, aprendizado e crescimento. Mas é muito comum mesmo, não é pouco não, é muito comum. Beleza? É muito comum. Então, a grande dificuldade, tá, é você só fazer essas associações, você entender essas palavrinhas. Beleza? Vem comigo, ó. Temos assim. Agora, a gente vai entender os detalhes, ó. Os mesmos autores defendem a ideia de que investir no futuro é importante, mas não somente em tecnologia e máquina, mas também na infraestrutura pessoal, sistemas e procedimento, caso as empresas queiram crescer financeiramente a longo prazo. Segundo os autores citados, são 3 as medidas essenciais complementadas por vetores situacionais que a maioria das empresas usa como base para traçar objetivos. Quais são eles? Satisfação dos funcionários, retenção dos funcionários e produtividade dos funcionários. Perfeito?
Muito cuidado com essas palavrinhas para não confundir. Pelo incrível que pareça, vem comigo, ó. Você diz assim, Aaron, mas essas palavras elas vão se repetindo, mas em contextos distintos. Por exemplo, retenção dos funcionários é diferente de retenção de clientes. Retenção de clientes, perspectiva cliente, retenção de funcionário, perspectiva aprendizado e crescimento. Satisfação do cliente, cliente, satisfação do funcionário, aprendizado e crescimento. Produtividade, estudamos dentro de processo interno. Produtividade dos funcionários, aprendizado e crescimento. Mas por que essa ideia de produtividade dos funcionários? Ele faz alusão ao grau de conhecimento, habilidades e técnicas que uma determinada pessoa detém. Então você acaba diferenciando pelos termos que são apresentados. Vem comigo. Papéis críticos do Balance Scorecard. Kaplan e Norton, eles vão estabelecer para a gente 3 papéis, tá? Eles identificam 3 papéis fundamentais. Quem são eles? Quem são eles? Arquiteto, agente de mudança e comunicador. Arquiteto é o responsável pela construção e incorporação do Balance Scorecard. Construção e incorporação do Balance Scorecard. Dentro de suas atividades constam a tradução da estratégia em objetivos e indicadores específicos, tá? Tradução da estratégia em objetivos e indicadores específicos, tá? Perfeito? Então, essa é a ideia do arquiteto. O que é que o arquiteto faz? Ele vai construir, vai traduzir a estratégia em objetivos e indicadores específicos que serão alcançáveis, tá? Aqui ele fala do ativo tangível. Agente de mudança é o representante do executivo principal, cuja sua principal finalidade é adaptar a atividade gerencial à nova realidade da organização. Correto. Comunicador é o responsável pela comunicação aos funcionários. Das novas estratégias da organização, motivando-os a fornecer o feedback da aplicação dessa nova estratégia. Perfeito. Então, esses 3 papéis, o que é que o arquiteto serve? Tradução, construção e tradução da estratégia em objetivos e indicadores. Agente de mudança, executivo principal. Comunicador, comunicação aos funcionários. Processo de elaboração do Balance Scorecard. São 5 princípios. São 5 princípios. Ele traz traduzir a estratégia em guias operacionais. O que é isso? Ele vai pegar o mapa estratégico, tá? E vai agora trazer ele de forma simples e acessível para a compreensão. Cria-se um referencial para a descrição e implementação de quem? Das estratégias. O mapa estratégico, que seria o mapa estratégico. Esse mapa descreve a estratégia e fornece os fundamentos que guiarão o projeto de um BSC. Alinhar a organização à estratégia. Ele traz as áreas ou unidades de negócio se ligam, tá, à estratégia corporativa. Se ligam à estratégia corporativa. Perfeito. Transformar a estratégia em tarefa de todos. Todos os colaboradores precisam entender e participar, tá, para que possa alcançar esse objetivo. Perfeito? Para isso, são necessários treinamentos para transmitir aos funcionários os conceitos estratégicos e demais informações relacionadas à remuneração, por exemplo, por incentivo, e ao trabalho em conjunto para a execução da estratégia. Converter a estratégia em um processo contínuo. Perfeito? O que é que ele quer te dizer com isso? São 3 passos. A conexão da estratégia ao processo orçamentário, objetivando conciliar as iniciativas de longo prazo com o desempenho esperado no curto prazo
a realização de reuniões gerenciais para a avaliação da estratégia, o aprendizado organizacional com a adaptação da estratégia. E eu fecho aqui no quinto princípio, tá? Só para você entender, mobilizar a mudança por meio de quem? Da liderança executiva, que a liderança executiva, ela venha justamente a atribuir as mudanças que são necessárias para que possa sim alcançar este objetivo. Para isso ele traz agora a implantação da estratégia, demanda trabalho contínuo e em equipe. Caso a alta direção da organização não se envolva ou atue com pouca dedicação, a estratégia não será implementada. O que esse princípio atribui? A mobilização para a mudança organizacional, ou seja, esclarecimentos sobre a importância da mudança, definição do processo de governança, que orientará e direcionará as mudanças, e assim sucessivo. E agora eu chego naquele ponto crucial. Vem comigo. Aqui eu não tenho dúvida não. É hiper importante para o nosso estudo. Por que, Heron? Porque o mapa é uma representação gráfica e por ser uma representação gráfica, ele vai trazer aqui o desenho da nossa estratégia. De forma simples, eu vou dizer assim, aqui eu tenho o desenho da nossa estratégia. O que seria isso, Heron? Ele vai desenhar a estratégia que vai ser utilizada. Então eu vou relacionar esses pontos aqui para você poder entender. Se é um mapa, ele vai utilizar os 4 indicadores. É mais do que necessário utilizar esses 4 indicadores. Tanto é que eles são importantes para o estudo. Veja comigo, vem comigo. Ele te diz, ó, o mapa estratégico, ele é um diagrama que representa a hipótese estratégica da organização. Essa representação ela é gráfica, tá? Uma representação gráfica, a hipótese estratégica da organização, abrigando, então, o pensamento estratégico, sobre o qual se desenvolve as iniciativas estratégicas que deverão conduzir a organização ao alcance de quem? Da visão e da missão. No mapa, devem ficar claras as relações de causa e efeito. Por isso é que é interessante entendermos que essas perspectivas elas precisam ser estudadas de forma equilibrada. Relações de causa e efeito. Conhecido como gráfico. Gráfico de Ishikawa, perfeito? Ou relação, causa e efeito, ou espinha de peixe. Ele é conhecido como espinha de peixe. Aí ele traz entre objetivos estratégicos, distribuídos com coerência entre os diversos vetores de desempenho, ou perspectivas, finanças, mercados e cliente, processo interno, infraestrutura e pessoas. Segundo o Kaplan Norton, o mapa estratégico do Balance Scorecard explicita a hipótese da estratégia e cada indicador se converte em parte integrante de uma cadeia lógica de causa e efeito. Aí você coloca aqui, ó. Relação entre os indicadores, que conecta os resultados almejados de quem? Da estratégia. O mapa estratégico descreve o processo de transformação de ativos intangíveis em resultados tangíveis para os clientes e, por consequente, em resultados financeiros.
Essa ferramenta fornece aos executivos um referencial para a descrição e gerenciamento de quem? Da estratégia. Vem comigo. Olha o que ele está te dizendo. Qual é a ideia do mapa? O mapa ele vai desenhar a nossa estratégia, eu chamo carinhosamente nesse formato, é uma representação gráfica na qual eu utilizo os indicadores. Então ele vai trazer de uma ideia de ativo intangível para ativo tangível, tá? Ativo tangível. Então diretamente ele faz essa relação. E eu tenho uma relação de causa e efeito. Eu tenho uma relação de causa e efeito. Perfeito? Essa relação de causa e efeito, você precisa entender que eu tenho 4 indicadores: financeiro, cliente, processo interno, aprendizado e crescimento. Todos eles vão ser estudados de forma equilibrada. Todos eles têm plano de ação, todos eles vão ter metas específicas para você poder alcançar esse resultado. Perfeito? Muito cuidado para não cair nas pegadinhas, tá? Vem comigo. Aí ele traz agora. Essa ferramenta fornece aos executivos um referencial para a descrição e gerenciamento de quem? Da estratégia. Beleza. Aqui você vai fazer uma leitura, tá? Essa parte aqui é só a leitura, porque vai fazer uma relação do que a gente já explicou. Ele traz assim, Kaplan e Norton, tá? Conforme Kaplan e Norton, o mapa estratégico baseia-se em alguns princípios. Quem são esses princípios que são atribuídos ao mapa estratégico? Eu tenho a estratégia equilibra forças contraditórias, perfeito. A estratégia baseia-se em proposição de valor diferenciado para os clientes. Cria-se valor por meio de processos internos. A estratégia compõe-se de temas complementares e simultâneos. E o alinhamento estratégico determina o valor dos ativos intangíveis. Então ele traz aqui, ó, ativos intangíveis. Muito cuidado com essas palavrinhas para você não cair na pegadinha. Olha agora, o mapa estratégico fornece uma maneira uniforme e consistente, tá, de descrever a estratégia, que facilita a definição e o gerenciamento dos objetivos e indicadores. Esta percepção é confirmada justamente por Kaplan e Norton, ao descrever o mapa estratégico como sendo o pilar para a construção do Balance Scorecard. Perfeito? Segundo a ótica dos autores, tá, o mapa pode ser considerado uma forma de explicitar esta transformação intangível em resultados tangíveis, uma vez que ele mostra como a organização planeja converter seus vários ativos em resultados almejados. Olha o que ele traz, essa implantação do Balance Scorecard, que envolve a lógica de esclarecer, tá? Obter consciência e focalizar a estratégia composta basicamente por 5 componentes. Quem são esses componentes? Mapa estratégico, objetivo estratégico, indicadores de desempenho, metas e plano de ação. Mapa estratégico, objetivo estratégico, indicadores. Quem são os indicadores de desempenho? Financeiro, cliente, processo interno e aprendizado e crescimento. Metas e plano de ação. Olha agora, qual é a ideia do mapa? É importante, tá? Presta atenção agora junto comigo. Permite que as organizações descrevam e ilustrem de forma nítida e detalhada todos os seus objetivos, iniciativas, mercado-alvo, indicadores de desempenho e as ligações entre todos os elementos de sua estratégia. Além disso, proporciona uma visão clara aos colaboradores de como suas funções estão ligadas aos objetivos gerais da organização, permitindo que trabalhem de forma colaborativa em prol das metas planejadas pela empresa. Em um mapa estratégico, os indicadores do Balance Scorecard estabelecem uma relação de causa
e efeito. Entre os vetores e os resultados da estratégia. Segundo Kaplan Norton, o mapa estratégico ajustado à estratégia, ele traz o quê? De forma bem específica para a organização, descreve como os ativos intangíveis, impulsionam melhorias de desempenho dos processos internos da organização, que exercem o máximo de alavancagem, onde? No fornecimento de valor para os clientes, os acionistas e as comunidades. Perfeito, vem comigo. Aqui sim é importante, por isso eu fiz questão de fazer toda essa leitura para passar para você essa ideia principal. A ideia do mapa é que ele possa sim construir a estratégia. Para isso ele utiliza esses indicadores. Para isso ele vai trazer aqui as metas, os objetivos, a relação de causa e efeito, pegar esse aspecto do ativo intangível e depois a gente ir detalhando para poder alcançar esse objetivo, que seria a ideia do nosso ativo, tá? Tangível, essa relação do mapa, fazer com que ocorra essa forma de poder descrever esse passo a passo. Lembre-se, nós temos um objetivo estratégico. Para isso eu vou ter que utilizar os indicadores. Para isso, cada indicador vai ter suas metas. Para isso, cada indicador tem o seu plano de ação. É fundamental, é interessante, é necessário que realmente tudo isso venha a acontecer. Perfeito? Vem comigo. Ele traz assim: objetivos estratégicos é o que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da organização. Indicadores de desempenho são as medidas de quantificação de como estão sendo realizadas as atividades, com o propósito de compará-las com as metas estabelecidas. Metas, trata-se do nível de desempenho esperado ou a taxa de melhoria necessária para cada indicador de desempenho. Esse processo de estabelecimento de metas permite que a organização quantifique os resultados pretendidos a longo prazo, identifique mecanismos e forneça recursos para que os resultados sejam alcançados, estabeleça referenciais de curto prazo para que as medidas financeiras e não financeiras do balanço scorecard. E eu trago aqui o plano de ação. Ele é associado às metas estabelecidas. O plano de ação deverá ser elaborado a fim de viabilizar seu alcance. Essa fase de elaboração de planos de ação está ligada ao controle. E aqui o desenho do nosso mapa. Presta atenção, um detalhe. Nós vamos começar o mapa da seguinte forma. Pronto, esse é o detalhe para a gente entender. Olha as palavrinhas-chave para a gente fazer a identificação. Aprendizado e crescimento. Capital humano, capital da informação, capital organizacional, cultura, liderança, alinhamento e o trabalho em equipe. Olha as setinhas, ó. Nós organizamos o aprendizado e o crescimento. Agora, nós vamos para o processo interno. Processo de gestão operacional, processo de gestão de clientes, processo de inovação, processos regulatórios sociais. Olha as setinhas, ó. Então você está percebendo os tipos de processo que nós temos. Eu venho para a perspectiva do cliente. Aí ele traz, ó, proposição de valor para o cliente, preço, qualidade, disponibilidade, seleção, funcionalidade, serviços, parcerias e marca. Aí olha agora, quem é que está lá no topo? O financeiro. Até porque ele vai falar, tá? Ele vai falar de estratégia de produtividade, estratégia de crescimento, valor a longo prazo para os acionistas, aumentar a utilização de ativos, melhorar a estrutura de custos, expandir as oportunidades de receita, aumentar o valor para os clientes. Então perceba, o que é que você precisa saber? Que ele vai estar lá na base
a perspectiva de aprendizado e crescimento, e lá no topo ele traz o financeiro. Vem comigo para você poder entender. De forma bem simples, eu tinha que detalhar isso para você. Eu tenho que fazer a leitura, que é justamente a base fundamental que a nossa banca organizadora vai utilizar, que ela vai utilizar na nossa prova. Então eu tinha que mostrar esse passo a passo para você poder entender detalhadamente cada um desses contextos. Eles são fundamentais para que a gente possa sim fazer esse tipo de análise e esse tipo de entendimento. Perfeito? E é isso, tá, gente? Vou fechar com vocês aqui o assunto Balance Scorecard, tá? Mostrei para você a visão do mapa, dos indicadores, dos seus conceitos, dos seus princípios, da filosofia do BSC, e é tudo isso que nós vamos ter na nossa prova, tá? Nós vamos encontrar na nossa prova. Muito cuidado com indicadores, com o mapa e com os aspectos conceituais do Balance Scorecard pela importância na nossa prova. Então fica bem atento a esses detalhes, principalmente essa ideia de construção de um mapa estratégico, porque ele vai mostrar aqui para a gente a minha estratégia que vai ser adotada para alcançar os objetivos. Beleza? Encerro aqui com vocês o Balance Scorecard. Valeu, gente. Forte abraço.